Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28/11, nós vamos meditar de 1 Coríntios, do capítulo 9 ao capítulo 12. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar, de uma parte muito importante aqui no livro de Coríntios, O livro de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele foi escrito para corrigir algumas deficiências que tinha na igreja primitiva ali de Coríntios, Então nós temos muito que aprender com as dificuldades que eles tiveram, E que hoje é precioso para nós esses ensinos de Paulo. E aí ele vai falar em primeiro momento dos direitos, a liberdade que ele tinha, os direitos que ele tinha como apóstolo, Porque havia algumas conversações, algumas divergências quanto ao apostolado de Paulo. Então aqui ele vai fazer basicamente uma defesa, uma exposição. E ele começa falando: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi o nosso Senhor Jesus Cristo? Acaso não sou fruto do seu trabalho no Senhor? Eu não sou apóstolo para outrem, certamente, e sou para outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante aos que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do nosso Senhor? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta a vinha e não colhe do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é como bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazendo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a sua parte na colheita devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Então, nós já vimos em textos anteriores que Paulo ele tinha uma profissão, fazendor de tendas, e ele ganhava muito bem, Mas, no decorrer do ministério, Paulo ele precisou se ausentar do trabalho físico dele para cumprir com o propósito dele, com o ministério dele. Ele fazia viagens e mais viagens. Nós vimos isso no decorrer do livro de Atos, não é? 4 viagens missionárias, E muito Paulo sofreu em decorrência deste ministério que ele tinha. Então ele traz aqui, uma sustentação de que, olha, se fosse necessário trabalhar, eu trabalharia, mas eu abri mão desse trabalho e preciso de sustento, Então ele expõe isso. Olha o que ele fala: se o faço de livre vontade, tenho o galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiado. Nesse caso, qual é o galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo a
todos a fim de ganhar maior número possível. Né? Então ele estava comprometido com o ministério, e este ministério, né, deveria sustentá-lo nas suas despesas. Paulo não era casado, né? Então era somente ele. Então aqui ele faz essa defesa. E aí ele fala de tudo o que ele precisou se abdicar, tantas coisas que ele precisou abrir mão, quais as estratégias que foram usadas para cumprimento desse propósito. Olha só. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para que com todos, com o fim por todos, de modo salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm em estágio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar a coroa corruptível, e nós, porém, o que é incorruptível. Então ele fala do esforço necessário, não é para cumprimento do propósito. Se um atleta corre para ganhar uma medalha, não é? Na verdade, ele fica tempos e tempos e mais tempos treinando, se abdicando muitas vezes de coisas lícitas, de estar com uma família mais tempo, de dormir mais tempo, de viajar de férias, tudo por conta deste treinamento que ele precisa ter para ganhar uma medalha corruptível. Imagina para ganhar a vida eterna, que é algo que é eterno, né? Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e me reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, né? Então, aqui Paulo fala um pouquinho sobre a disciplina espiritual necessária. No capítulo 10, ele continua dando exemplos, né? E aí ele vai usar a figura de Israel, que todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam a mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que seguia, né? E aí ele fala que a pedra era Cristo. Então, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão que ficaram prostrados no deserto, né? Números 14, 29 a 30. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas maus, como eles cobiçaram, né? Números 11, 4. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Então, ele faz alusão ao texto de Êxodo 32. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil, né? Números 25, de 1 a 18, você vai ver esse relato. Não ponhais o Senhor à prova, como algum deles fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Lembra disso? Tá lá em Números 21, capítulo 21, versículos 5 e 6. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Relatado isso em Números 16, de 41 a 49. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permite que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que
possais suportar. Que verdade extraordinária é esta que Paulo nos traz, né? Que aflição teremos, mas ele não nos dá nada que não possamos suportar. Ele está sempre com os olhos atentos para nos socorrer, né? E aí ele vai falar mais uma vez da idolatria e ele fala para fugir. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgais a vós mesmo com o que eu vos digo, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre os limites também da fé cristã, que está a partir do versículo 23 do capítulo 10. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Falamos disso agora recentemente, né? Quando compartilhamos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que é repetido aqui no capítulo 10, versículo 23. Ninguém busca o seu próprio interesse em si ou de outrem. Comei tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntando por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daqueles que vos advertiu e por causa da consciência. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? E no capítulo 11, Paulo nos chama a sermos imitadores dele, porque ele está imitando alguém, como também eu sou imitador de Cristo, né? Que coisa maravilhosa é esta que Paulo nos fala aqui. E aí ele vai fazer alusão aqui sobre o véu que as mulheres usavam lá na igreja de Coríntio. Lembrando, né, que aqui é o único capítulo da Bíblia que faz menção a mulheres usarem o véu. Por quê? Ali você precisa analisar o contexto da cidade de Corinto. Lembra que eu falei ontem? Era uma região de muita imoralidade, né? Era um centro comercial, ali havia muita prostituição. Então as mulheres, né, que eram casadas, elas usavam um véu, e aquilo simbolizava que ela era uma mulher casada, uma mulher direita. Quando você avistava uma mulher com a cabeça raspada ou uma mulher de cabelo curto, ali denunciava que ela era uma mulher prostituta, né? Então, ali na cidade de Corinto, especificamente, tinha essa distinção no meio das mulheres, né? Então, Paulo, ele vai falar especificamente isso quanto ao véu, porque quando chegaram o evangelho, muitas mulheres, né, que viviam ali na prostituição, elas se renderam ao Senhor, elas se converteram, e muitas tinham cabelo raspado ou muito curto. Então, né, Paulo traz essa orientação sobre a igreja de Corintos, né? Entretanto, que sabais ser Cristo cabeça de todo o homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, porque era algo próprio das mulheres, né? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada, né? Que era algo usual das mulheres prostitutas. Então, portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cubra-se com véu, né? Então, Paulo faz essa menção aqui.
E aí nós vamos ver que no capítulo ainda 11, no versículo 23, tem um texto muito maravilhoso e muito especial para nós, que é o texto que ele faz menção à Santa Ceia. Porque lá na igreja Corintos também, eles já estavam fazendo a Santa Ceia, sabe? Um momento tão sagrado, tão maravilhoso. Eles estavam fazendo momento de muita comida, muita bebida e já tinha se perdido a essência. Então, Paulo chama o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que o venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Em outras versões, bebe para juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos, não poucos, em outras versões, que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não reunir-se para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco, né? Então aqui você já tem uma ideia o que eles faziam. Levava-se, né? Cestos e cestos de pães, levava garrafões de vinho e lá comiam. Então, aqueles que tinham mais dinheiro comiam até se embebedar. Pessoas que não tinham muitos recursos, muitas vezes ficavam com fome. Então, a Santa Ceia ali tinha desvirtuado o seu objetivo e foi necessário Paulo trazer essa instrução. E aí, ele vai falar no capítulo 12 sobre os dons espirituais. Ele fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade também no serviço, mas o Senhor, ele deve ser o mesmo, né? E aí ele fala, e há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, no mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, os dons de curar e a outro, operação de milagres. A outro, discernimento de espírito, a um outro, variedade de língua e ao outro, capacidade de interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então, Paulo fala aqui sobre os 9 dons espirituais que é repartido entre os membros, entre a igreja, e que há um fim, né? Há um fim que eles são distribuídos, mas o Espírito é que realiza toda esta obra em todos, né? E Paulo começa esse capítulo falando que, olha, não sejais vós ignorantes, não
seja você, né, uma pessoa que está à margem, que desconhece esta verdade a respeito dos dons espirituais, né? Então ele traz essa compreensão extraordinária. E aí ele vai falar da unidade da igreja, né, que há um só Espírito, todos foram batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos foi dado de beber um só Espírito, né? Que coisa maravilhosa que ele nos ensina. E aí ele fala, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. A uns Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, o segundo lugar profetas, o terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres, ou operador de milagres? Em outras versões, evangelistas, né? Tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo fala aqui sobre os 9 dons espirituais e também já nos traz um pouquinho, uma pincelada a respeito dos ministérios, dos 5 ministérios, né? Nós sabemos aí o apóstolo representado aqui, né, por esse dedo que toca todos. Falamos do profeta, eis que te digo. Falamos do evangelista, o dedo maior que vai alcançar vidas, né, que é aquilo que está no coração de Deus. O dedo anelar da aliança, que é o pastorado, e o dedo midinho, que representa o mestres. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.